Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. Você já ouviu falar em assédio moral? Já passou por esse problema no seu ambiente de trabalho? Quer saber mais informações a respeito? Quer saber como se defender e o que fazer em caso venha a ser testemunha ou vítima desse tipo de problema? Acompanhe o nosso vídeo até o final e fique por dentro de todas as informações a respeito. Antes de começar o nosso papo de hoje, roda a nossa vinheta. Para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe o meu convidado mais do que especial, grande amigo, Flávio Delfino. Ele é psicólogo formado há mais de 10 anos e também tem especialização em gestão empresarial. Então, ele tem mais do que expertise e gabarito para falar a respeito. Flávio, seja bem-vindo ao canal Mundo Abusivo. Obrigado, Silvina. É uma honra, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, tão sensível e que afeta diretamente a vida das pessoas e a qualidade de vida. Verdade. E em todas as esferas, em todos os ambientes de trabalho, né? Então, para começar o nosso tema, eu te pergunto o que é assédio moral, o que é mobbing, o que é bullying no ambiente de trabalho, quais as diferenças e similaridades entre esses termos? Certo. Bom, Silvina, o assédio moral, ele é tão antigo quanto as relações humanas, né? Então, desde que o ser humano começou a se relacionar, já haviam relações abusivas nesse tipo de relacionamento, que quase sempre envolve uma relação de poder, né? Então, de acordo com a definição do assédio moral, é que é toda aquela conduta abusiva, sistemática, intencional e repetitiva que atente à dignidade das pessoas, à integridade física e à integridade a integridade psíquica. E isso pode levar a uma degradação do clima organizacional e até o adoecimento psíquico das pessoas. E você tinha falado também sobre mobbing e bullying no ambiente de trabalho. Tem similaridades, tem diferenças? Sim. O bullying, muitas pessoas já estão acostumadas com esse termo, com aquela situação de intimidação na escola, que tem o valentão, que ele intimida, né, coloca apelidos, Uhum. rouba o lanche, esse tipo de coisa. Quando Uhum. esse tipo de conduta abusiva, ele ocorre, né, ele tem um paralelo no contexto organizacional dentro da empresa, com todas as características que lhe são peculiares, a gente utiliza o termo mobbing. Então, o mobbing é o assédio moral dentro da corporação, no ambiente de trabalho, e que envolve principalmente ataques psíquicos, né, em relação, como que a gente pode dizer, a saúde psicológica das pessoas. Então, Uhum. o que afeta a autoestima, no sentido de denegrir um funcionário ou passar uma tarefa para ele que está muito abaixo de suas Uhum. capacidades, com a intenção de que ele se sinta menosprezado mesmo, entendeu? Então, Uhum. no contexto organizacional, a gente usa o termo mobbing. Mas aqui Uhum. no nosso bate-papo, eu vou usar a nomenclatura de assédio moral, né, na Uhum. organização, e aquele que produz o assédio seria o agressor, e quem recebe esse ataque, a gente vai usar a terminologia de vítima. Uhum. Tá, pegando então esse gancho que você falou, como que a gente consegue identificar uma situação de assédio moral? Quais as características, quais as condutas que caracterizam o assédio moral? É importante a gente lembrar que nem tudo que acontece na organização é assédio moral, porque às Sim, vezes sim. uma situação pontual, uma cobrança um pouco mais incisiva do chefe, ou ele está fazendo um follow-up um pouco mais agressivo, digamos assim. Se Uhum. é uma situação pontual, não pode ser caracterizada como assédio moral, porque o assédio moral, principalmente, ele tem que ter o caráter da repetição, ele acontece de forma sistemática, então é sempre Uhum. que acontece, né? Então, esse é o primeiro ponto, tem que haver a repetição, né? Uhum. E
a intenção do assédio é sempre de diminuir a vítima, de segregá-la, às vezes forçar uma demissão, né? Tem N dobramentos e N aspectos que levam a fazer isso. Em termos práticos, por exemplo, que a gente poderia citar, que é muito comum, provocar o isolamento de alguém do grupo, da equipe, né? O chefe ou o colega divulga informações inverídicas, faz fofoca, fala mal daquela pessoa sistematicamente, de forma que ela fique isolada pelo grupo, né? Alguns casos que eu já tive conhecimento, o chefe ele proibia os outros membros da equipe de almoçar com um funcionário específico, que era a vítima desse assédio, né? Que era para ele se sentir isolado mesmo, né? Então, provocar o isolamento, usar adjetivos que denigrem a pessoa, né? O que mais que a gente pode dizer? Ignorar a presença da pessoa, não responder, né? Que também é um tipo de violência. Colocar uma autoridade de uma forma muito agressiva, né? Gritar, Sim. né? Ameaçar de demitir. de desligamento ou de diminuição do cargo, né, também é uma forma de assédio. Então, são formas de intimidação, né? Isso tudo a gente nem vai entrar na esfera do assédio sexual, porque senão a nossa conversa teria horas, né? Verdade. E a gente vai, no caso aqui, vamos nos Você tá ater falando ao do assédio assédio moral. moral. Uma das coisas que eu queria colocar, tem um amigo meu, né, um conhecido, que o chefe dele fazia, dessa pessoa, né, fazia sempre bastante piadas depreciativas sobre ele, sempre colocava ele em situações de constrangimento, realmente, de alguma coisa que ele fazia ou falava, enfim, da postura dele, Isso poderia se caracterizar como um assédio moral, porque era uma coisa, assim, costumeira do chefe dele fazer, sabe? Sim, com certeza se enquadraria como assédio moral, né? Existem cases famosos, inclusive, por exemplo, no mercado financeiro, né, o Sindicato dos Bancários de São Paulo reportou várias vezes que alguns bancos, né, nas campanhas agressivas para cumprimento de meta, tudo, eles tinham um troféu tartaruga. Então, o funcionário que vendesse menos, ele ganhava esse troféu tartaruga e ficava o troféu tartaruga na mesa até a próxima campanha. Isso é uma forma de assédio moral, porque envolve uma humilhação, está denegrindo, né, o funcionário com a intenção de intimidar mesmo, né? Então, isso com certeza, como era uma prática rotineira, enquadraria como assédio moral também. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, o assédio moral, ele tem tipos diferentes? Ele pode também ocorrer por exemplo, do funcionário para o chefe? Ou é só vertical, só de cima para baixo? Não, sim, o assédio moral, ele ocorre em três direções, que a gente chama. Ele pode ser descendente, que é a forma mais comum que a gente encontra, que é do superior hierárquico para o subordinado, né? Então seria do chefe para o funcionário. Ele pode ocorrer de forma ascendente, que é dos subordinados ou do subordinado para o superior hierárquico, e também da forma horizontal, né? Não teria grau de hierarquia diferenciado, mas é na lateralidade que o ataque ocorre. Daí você me pergunta, mas como que um funcionário pode assediar o seu chefe, né? Isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando chega um gerente novo em alguma unidade, né? E a liderança dele não é validada pela equipe, a equipe ela se une para derrubar esse gerente. Como que ela pode derrubar? Né? As pessoas podem divulgar informações inverídicas sobre a pessoa desse chefe, desse superior, fofoca mesmo, né? Ou eles se unem para não entregar O serviço, o pedido. serviço, pedido acordado, de uma forma de Sim. sabotar os resultados da equipe, que daí quem é o principal responsável pelo resultado seria o superior.
e daí é uma Uhum. forma de derrubá-lo. Então também acontece esse assédio ascendente. E o horizontal, que talvez seja até, se pararmos para pensar, mais triste, porque as pessoas deveriam se ajudar, né? Ocorre Sim. muito em ambientes competitivos, numa disputa de uma vaga, e tem vários funcionários do mesmo nível que eles estão concorrendo para aquela vaga, para aquela posição, e Uhum. começa a ocorrer esse tipo de assédio. Então, Uhum. também ele ocorre nessa direção horizontal. Nossa, é interessante. Tem ambientes. Meu irmão, ele trabalhou numa empresa, uma grande empresa no Brasil, distribuidora de bebidas, e assim, o ambiente no trabalho era meio selvagem, assim, né? E aí você está falando dessa coisa do assédio moral, o tipo de campanhas que eles faziam, né? Essa coisa entre colegas, os colegas um querendo derrubar o outro, era uma coisa meio voraz. Aí eu te pergunto, né, já falando nisso, do quanto que o ambiente, dependendo do tamanho, né, do assédio, ou enfim, da sua estrutura, seja lateral, seja de cima para baixo, de baixo para cima, o que ele pode causar no ambiente de trabalho, assim, ou para as pessoas envolvidas, ou até para a empresa? Quais as consequências? O assédio moral, a gente diz que é uma prática abominável, porque ela faz mal para toda a esfera da organização, né? Então, para a vítima, ele interfere na saúde mental da pessoa, porque ela pode desenvolver quadros de depressão, de ansiedade, né? Para a saúde física também, alguns casos até de hipertensão arterial, porque eleva o nível de estresse, De né? estresse. Exatamente. E atenta principalmente à autoestima das pessoas, né? No caso da vítima, em casos extremos, pode até levar ao suicídio, que é o quadro mais grave de uma depressão aguda, né? No caso da vítima. No caso da empresa, os danos são enormes também, porque a empresa perde com queda da produtividade, ela perde com risco de imagem, que hoje em dia a imagem é tudo, né? E com as redes Sim. sociais e essa informação rápida que nós temos, uma Uhum. imagem ela pode ser destruída rapidamente de uma empresa que apoia, né, ou que não faz nada para combater esse tipo de situação no trabalho. Além Uhum. disso, a empresa ela pode ter indenizações altíssimas, né, se o caso for para a justiça, Sim, sim. e gerando uma desmotivação, né, total na empresa, com o clima organizacional falido, digamos assim, as pessoas Sim, sim. não se envolvem mais, não têm mais vontade de trabalhar lá. Então, para a Sim. empresa é E muito ruim baixa produtividade também, né? Porque um também. ambiente de trabalho Hum, insalutar, onde você está o tempo todo estressado, onde você não tem motivação para ir, onde você sabe que você vai chegar lá com um humor e vai sair com outro, hum. realmente, assim, isso baixa a produtividade com certeza. Você se torna infeliz naquele ambiente de trabalho. Sim, além da baixa produtividade, o absenteísmo também. Né? Sim, A verdade. vítima ela começa a faltar muito, ela começa a ter muitos problemas de saúde, né? E daí Uhum. ela acaba se afastando por esses motivos. E o agressor também perde, porque o agressor ele pode ser demitido por justa causa, né, sem direitos da empresa, Uhum. ou se ele não for demitido, pode ser um problema sério na carreira dele, pode ficar uma mancha na carreira. Sim. Eu participei recentemente como colaborador em processo seletivo de um banco grande no Brasil e, e a gente estava selecionando cargos para executivos e a encomenda do banco era: nós não queremos uma liderança tóxica, nós não queremos ter que lidar com problemas trabalhistas no futuro. Uhum. Então, isso já vem, as empresas já vêm percebendo a importância desse tema e incorporando isso nos valores dela, né, para criar Sim. um ambiente mais sustentável, onde todo mundo possa prosperar, atingir os objetivos e ser feliz, né? Sim, verdade, verdade. E como que uma vítima de assédio moral, como pode lidar com isso?
De que maneira a gente lida com essa situação de assédio moral? Porque, por exemplo, se eu tenho um chefe, não é o caso, tá, chefe? Se eu tenho meu chefe, apenas hipoteticamente falando, que está me assediando moralmente, assim, o que eu devo fazer? A primeira coisa, Silvina, que a gente tem que fazer é não ter vergonha de estar passando por essa situação, tá? E não se sentir menos por estar passando por isso, e tentar resgatar a sua autoestima e a tua força. Por que que eu falo isso? Porque uma das principais coisas que você pode fazer para um agressor é olhar o agressor nos olhos. Porque quando você encara o agressor nos olhos e consegue ter uma postura mais assertiva e mais forte, é muito grande a chance dele recuar. Ele fala, opa, vou ter que ir um pouco mais devagar. Porque o que acontece? A gente pode até fazer um paralelo com o mundo animal, né? O predador, ele não vai na vítima que é mais difícil dele abater. Ele vai naquela que é mais fácil, aquela que já está Sim. debilitada, aquela que demonstra uma fragilidade, entendeu? Ele vai nessa direção. Se a gente consegue mostrar, encarar o agressor nos olhos e questioná-lo, sem ser de forma agressiva, mas de forma firme, as atitudes dele, né, confirmando, por exemplo, se o agressor chega para mim numa reunião e fala, você é um incompetente, você nunca faz nada errado, é difícil, né? Mas chegar e confirmar com ele, falar assim, você está dizendo que eu nunca faço nada certo e que eu sou incompetente? É isso que você acabou de dizer? Isso você já desarma, é uma das formas de você desarmar o agressor, tá? Então, tem várias formas. Tudo isso, pessoal, é importante que você veja se faz sentido no teu contexto, porque as relações pessoais, elas são muito diferentes, então não existem muito regras. Você tem que ver se aquilo faz sentido para você, no teu contexto, e aplicar, tá? Se você já passou dessa fase de tentar conversar tudo, você precisa tomar nota de todas as situações de assédio. Faça um registro seu, no dia tal aconteceu isso, isso, pessoas envolvidas, isso, 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 e vai guardando esse material, porque pode ser que você tenha que usar lá na frente. Tá? Sim. Uma outra forma também de se proteger é se você vai para uma reunião e só você e o agressor, e você acha que vai ter essa possibilidade de um ataque, de um assédio moral, avise que você vai gravar a reunião. Fala assim, olha, como eu estou muito estressado, eu não confio muito na minha memória quando eu estou assim, eu vou gravar para eu não perder nenhum detalhe. Isso também já vai dar uma intimidada no agressor. E também ele vai perceber, né, que a postura dele está provocando esse tipo de reação. Então, isso são algumas dicas mais práticas. Outra coisa que pode ser feita, né, quando você pode procurar ajuda. De quem que eu vou procurar ajuda? Não de alguém próximo ao agressor, né? Porque mesmo que você tenha um bom relacionamento, se a pessoa também tem uma relação próxima com o agressor, você pode se complicar, Se colocar numa comunicar armadilha, isso, exato. colocar numa armadilha. Então, assim, as grandes empresas que possuem departamento de recursos humanos e dão esse suporte, geralmente as grandes empresas elas têm uma preocupação com o assédio moral, Sim, procure sim. o setor de recursos humanos, alguém que trabalhe lá, Tem algumas certifique. empresas que eu já trabalhei, desculpa te cortar, né? Tem algumas empresas que eu trabalhei que, inclusive, elas tinham um número de telefone apenas para isso. Era um hotline que eles falavam, né? E mantinham o sigilo do empregado que estava ali delatando uma situação de assédio moral, de abuso, enfim. Então, algumas empresas já têm na própria política da empresa alguns canais, né, de tratamento desse tipo de situação. Sim, é importante, né? E algumas têm mesmo um telefone de ouvidoria interno, tudo. Certifique-se que você vai ser protegido pelo sigilo, se você achar que é necessário, né? Alguns casos não, né? Converse com outras pessoas para ver se outras pessoas de sua confiança, para ver se esse assédio também acontece com elas, se não acontece só com você, entendeu? E são formas aí para você tentar se blindar
blindar dessas situações, né? Lembre-se que ninguém gosta de ser chamado ou de rotulado de agressor. Então, às vezes, quando o agressor ele percebe que ele está tendo uma postura dessa forma, se você conseguir fazê-lo refletir, confirmando as coisas que ele diz para você, às vezes ele pode até se reposicionar, entendeu? E perceber o erro que ele está cometendo. Então, assim, é sempre uma boa tentativa. A gente sempre fala que é importante usar uma comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É você não partir para generalizações, falar você sempre faz isso, você sempre me trata dessa forma. Você tem que falar mais sobre sentimentos, né? Você coloca assim, por exemplo, Silvina, quando você fala alto comigo na frente de todo mundo, numa reunião, eu me sinto acuado, eu me sinto humilhado, eu sinto que meu trabalho não vale nada. Você está comunicando, né, a pessoa do seu sentimento. E contra sentimentos não tem argumentos, porque o sentimento é seu, né? Sim. Agora, se você fala assim, se eu falo assim, Silvina, você sempre grita comigo, você sempre fala aquilo, você pode falar, não sempre faço Na isso. verdade, Só quando eu tô nervosa, entendeu? Então, daí você já rebate o argumento. Então, usar uma comunicação não violenta também é uma tentativa válida, né? sim. Tentar buscar sempre estar com alguém, se você percebe que tem esse superior tóxico, essa pessoa tóxica, e precisa conversar, uma reunião de trabalho, alguma coisa, veja se alguém pode acompanhá-lo, para tentar ser uma testemunha, uma potencial testemunha, e também ver o ponto de vista dessa pessoa, né? Eu, eu acho que tem uns pontos aí que você falou que eu acho importante ressaltar. A primeira coisa, eu acho que a gente é importante ressaltar que o assédio moral, o bullying, né, seja a nomenclatura que a pessoa queira utilizar, pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho e em qualquer tamanho de empresa. Né? Seja numa empresa com dois, tem o empregador e o empregado, pode ser também com a sua empregada dentro de casa, empregada, né? Você que tem funcionário dentro de casa, enfim, na padaria do seu Zé, para qualquer pessoa, porque como a gente tem um público muito variado, é importante a gente deixar isso claro. O assédio moral ele pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer tamanho de empresa e em qualquer segmento, na padaria, numa multinacional, numa distribuidora de bebidas, numa construtora, enfim, qualquer segmento, tá, pessoal? Esse é um ponto que vale a pena falar. A outra coisa que achei importante você falar também, que foi muito legal, essa coisa da diferença assim, entre uma ação e a repetitividade. Porque já teve vezes de eu vir um pessoal querendo se reunir, porque o chefe passou um e-mail com uma brincadeira de mau gosto, claro, mas passou para geral. Foi uma situação pontual. Então, isso aí não quer dizer, não configura o assédio moral, porque foi uma única situação, né? Como você falou, requer a repetitividade. E uma coisa que você falou que também é muito importante, que eu lembro que tinha uma amiga minha que ela vivia em constante conflito com o gerente de um setor. Ela trabalhava numa função específica, onde ela precisava fazer algumas auditorias na função desse gerente, no setor daquele gerente, e eles batiam muito de frente, e ele realmente tinha uma postura sempre muito agressiva e tal. Então ela chegava na minha sala totalmente desestruturada. E eu acho que vale a pena isso que você falou, se você tem a sua autoestima elevada, se você confia, se você tem uma postura em que você se coloca diante daquele abusador, daquele agressor, daquela pessoa que esteja te acuando, você limita o poder dela, você acaba podando esse poder que essa pessoa está tentando exercer. Então, é uma coisa também da gente olhar para si também, né? Da autoconfiança, da segurança que você tem e saber se colocar, como você bem colocou, na questão de não ser agressivo, né? De usar termos em que você expõe os seus sentimentos sem estar atacando.
Muito bacana isso que você colocou, assim. Além dessas, você já deu meio que umas dicas, tem mais alguma dica que você acha que seja útil para as pessoas que estejam passando ou que porventura venham a passar, que possa aprender, que possam levar consigo? Acho importante isso que você falou também da questão, vale ressaltar, de guardar evidências. Isso. Evidências é extremamente importante. É, por que essa questão é importante de guardar as evidências? Porque o assédio moral, ele é muito difícil de ser provado se ele não tiver provas materiais, entendeu? Então, é assim, se chegar num extremo que você tiver que procurar a justiça, procurar os seus direitos, você vai precisar de provas de que esse assédio existia, tá? Porque senão vai ficar a sua palavra contra a palavra do agressor. E o agressor, ele pode argumentar, e ele vai ter a defesa jurídica da empresa por trás dele, de que ele estava cumprindo o papel dele de gestor. E que você, que era insubordinado, que você não sabia receber ordens, entendeu? Então você precisa manter esses registros, né? Inclusive com testemunhas, pessoas que passaram por isso também, que podem te dar esse suporte aí, né? Suporte. É importante a gente dizer que existe um ciclo, né, vicioso que ele tem que ser quebrado. Por quê? Porque o que acontece? A vítima do assédio moral, ela tem autoestima prejudicada. Com a autoestima prejudicada, ela acaba produzindo menos, né, no trabalho, porque ela está infeliz. Ela produzindo menos e infeliz no trabalho, o que acontece com o superior? Ele vai em cima dela e vai Pegar mais intensificar no o pé. ataque. E daí, o que acontece? Intensifica o ataque, gera mais sofrimento psíquico e a pessoa vai piorando, piorando, piorando. É preciso romper esse ciclo, tá? Romper esse ciclo, como? Através de... Você precisa buscar o seu fortalecimento emocional. Não é demérito nenhum você procurar uma ajuda profissional para isso, né? Um pedido de ajuda profissional. Olha, eu estou passando por essa situação, o seu terapeuta pode te ajudar, né, a fortalecer a sua estrutura emocional para poder enfrentar, tá? Procurar, como eu já falei anteriormente, a ajuda da corporação, o departamento pessoal, tudo, e principalmente entender que a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar, né? Isso é importante. E o que significa isso? Que se chegar num caso extremo, considerar outra posição profissional, sair da empresa, buscar outra coisa, porque não há nada que seja mais valioso do que a nossa saúde física e mental, né? Porque você de repente tem um emprego que você gostaria, o emprego dos sonhos, mas a situação se torna tão insustentável que o ônus de você estar nesse lugar é muito maior do que qualquer benefício que você possa ter. Você acaba não desfrutando aquele emprego dos sonhos, porque você está numa situação de sofrimento. E a gente tem que quebrar esse ciclo de sofrimento. Então, também é uma coisa para você considerar, né? Sim. Então, Flávio, muito obrigada pela sua colaboração aqui no meu canal. Achei esse nosso papo super rico, bastante valioso, que ele possa ajudar pessoas que estejam passando por essa situação, ou evitar entrar, ou já saber se colocar diante de uma futura situação como essa. Muito obrigada. Para você, pessoal, que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua audiência. Se inscreva no canal para você que não é inscrito, curta, comente, compartilhe, deixem suas sugestões, seus comentários, né, temas que vocês gostariam de ouvir, profissionais que vocês queiram ouvir também. Enfim, o canal Mundo Abusivo está aqui para contribuir, para informar, para transformar. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, até mais.